Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente, por mais ou menos 15 minutos, nós estudamos a primeira obra da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente estamos na conclusão desta obra, que é formada por 9 itens. E hoje vamos ver o final do item 6, ok? Aqui a primeira parte do item 6, ontem nós vimos sobre, Kardec pergunta, e se fossem proibidas todas as comunicações mediúnicas, se não pudesse mais se ouvir os espíritos através dos médiuns, isso impediria a doutrina espírita de existir? Kardec diz que não, porque médium não é algo raro de se achar. Médiuns vão se achar em todas as camadas sociais, né, em todas as camadas intelectuais, em todo lugar vão se achar médiuns, muito mais naquela época, né, que era mesmo a fase dos espíritos estarem se manifestando aqui na Terra. E hoje, então, vamos dar continuidade quando Kardec nos diz, aqui, iniciando o parágrafo 3º, ok? Do item 6, da conclusão. O Espiritismo não é obra de um homem, e o homem é o espírito encarnado. Ou seja, o Espiritismo não é obra de Allan Kardec. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Todas, já que vai trazer o quê? A lei de Deus, né? Que vai trazer o Espiritismo, uma revelação, que vai nos trazer vamos dizer assim, as características, a dinâmica e a estrutura dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Né? Como é que se dá essa relação dos que estão lá com os que estão cá? Por que é importante estar lá, estar cá? Afinal, o que é isto tudo? Então, tudo isso a doutrina espírita vai nos dizer. Mas isto existe desde o início dos tempos. Sendo assim, muitas outras civilizações já falaram sobre isso. Mas os espíritos, então, trouxeram de uma forma já mais dentro de um preceito mais científico, já mais passível de ser confrontado com o pensamento da humanidade, porque não está acontecendo dentro dos tempos, lá em segredo. Então, todos nós, né, e esse cunho extremamente didático, que agora não é mais para os sacerdotes, agora é para todos nós que somos leigos, então nós precisamos entrar em contato com esse conhecimento e entender, senão de que adiantaria entrarmos em contato com conhecimento que não entendêssemos, não é? Então, não se pode dizer, quer dizer, não é um homem o responsável, ninguém pode dizer que é o seu criador, no sentido, foi fulano, foi ciclano, não. Pois o Espiritismo é tão antigo quanto a criação, encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente a religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no Espiritismo, porque o catolicismo é espiritualista, não é espírita. Não vamos encontrar lá a reencarnação. Mas inúmeros preceitos vistos no Espiritismo, com outros nomes, vamos encontrar lá no catolicismo. Pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no Espiritismo. Os espíritos, em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação. Eles só não falam sobre isso, né? Então, nesse sentido. Porque eles aceitam Jesus, aceitam o Evangelho, como está no Novo Testamento, e Jesus fala com Nicodemos que o homem tem que renascer.
E aí Nicodemos diz, mas Senhor, como pode um homem velho voltar para a barriga de sua mãe? Mas espera aí, és doutor da lei em Israel e não sabes disto? Ah, olha, na verdade, João, né, Elias era para ter vindo e Elias já veio. E o mataram. Falando, e aí os apóstolos dizem, nós entendemos, e todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, João Batista é o Elias que voltou, isto é, reencarnação pura, não é? Mas não tocamos nesse assunto, vamos dizer, os católicos não foram tocar, mas estão lá. A emancipação da alma durante a vida, né? Nós nos desdobramos, principalmente durante o sono. A dupla vista, as visões, todos os gêneros de manifestações, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Quanto aos demônios, não vamos esquecer, mas Jesus apareceu para os apóstolos depois da crucificação. A maioria não tocou nele. Quem tocou foi porque ele deixou e falou assim, vem cá, Tomé, bota a mão aqui na minha pleura, na minha ferida. Ele disse que não acreditava que Jesus tinha voltado, só acredita se eu botar a mão na ferida dele. A primeira coisa que Jesus faz quando encontra com ele é falar para que ele toque. Então era o quê? Uma materialização, não é? Porque ele tocou Jesus. Quanto aos demônios, diz Kardec, não passam de espíritos maus. E salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ou seja, os demônios, é dito, são espíritos maus para todo sempre. Ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros. Não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. Nomenclatura, tá? Os demônios são os espíritos maus. Vão progredir? Vão. Vão, gente. A lei do progresso. Continuando. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, o que estava disperso. A doutrina reuniu num corpo doutrinário, né, os 5 livros que compõem a doutrina espírita. Suprime a doutrina, assim, eu leio uma linha. Explica em termos apropriados o que só era dito em linguagem alegórica. Então, falava-se em linguagem alegórica, por quê? Porque o ser humano era muito imaturo ainda para entender algo, como nós falamos às vezes com as crianças, usando pensamento concreto para elas entenderem, fazendo comparações, o Espiritismo não usa desses artifícios, porque já fala claramente com espíritos encarnados, nós, que já temos condição de entender, até porque eles, Kardec, não é, faz na codificação, como já dissemos antes, um tal uso da didática que fica realmente muito difícil. Mas eu não entendi, então vamos voltar, vamos estudar de novo. Mas ainda está complicado, vamos voltar e estudar de novo. Quanto mais a gente voltar na matéria, é a mesma coisa que em matérias que temos dificuldade, não é? Vamos estudar em grupo. Existem vários meios da matéria mais difícil, para o nosso ver, se tornar menos difícil. O que não ajuda é abandonarmos a matéria. Não estou entendendo, deixa para lá. Isso não é legal. Suprime o que é superstição e a ignorância. Suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. O papel do Espiritismo é tirar aquela alegoria toda, não é? Tirar aquele sentido de uma interpretação confusa, falar claramente o que é o que. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Então, o Espiritismo não é para fundar aquele conhecimento que está ali. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada.
pois suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la, com sarcasmos e mesmo com perseguições? Se a proscreverem, ou seja, se a banirem, de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno de onde a tenham banido, porque está na natureza e não é permitido ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Ninguém, por mais superior ou poderoso que se imagine, pode vetar Deus. Aliás, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas? É verdade que as ideias espíritas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos de que alguns se aproveitam prejudicam as massas. O Espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado e por adversários sérios apenas os que têm interesse na manutenção desses abusos. Se interessa, estão pervertendo a população com ideias, não é, de reencarnação, com ideias de igualdade. Só os que têm interesse em manter essas ideias de domínio, não é? Pela influência que exercem as ideias espíritas, são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. Então, nós vamos nos tornar melhores com o Espiritismo e nos tornarmos melhores uns para com os outros se estivermos já num patamar em que não queremos dominar ninguém, em que queremos viver através da fraternidade, da solidariedade. Aí, então, o Espiritismo será e nos trará ideias interessantes e úteis. Se tivermos interesses de domínio, não é? Aí não vão interessar as ideias espíritas. Muito bem, e terminamos aqui. Terminamos cedo hoje. Mas não vamos entrar, porque o item 7 é outro. Talvez nem dê para um dia só. Mas é isso, terminamos hoje o item 6 da nossa conclusão da obra, O Livro dos Espíritos. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, O Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.